Irmãos, mais uma vez eu vos saldo com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Ficamos aí alguns dias sem o nosso estudo bíblico, né? Por conta aí de alguns problemas técnicos que tivemos, mas graças a Deus estamos de volta. Semana passada os irmãos conseguiram fazer aí o culto, né? A irmã Jaime trouxe alguns louvores, oração, a irmã Verta pregou, foi uma bênção. Eu não consegui participar porque eu estava tentando entrar aqui e não consegui, mas enfim. Graças a Deus estamos de volta. E vamos continuar hoje com o que a gente parou algumas semanas atrás. Nós estamos fazendo aí um estudo, né, um levantamento do livro de Atos dos Apóstolos. Né? E nós chegamos até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde nós vimos que Estevão trouxe ali uma pregação poderosa, né? E trouxe uma repreensão muito séria para os líderes religiosos daquela época, tão séria que o levou à morte. Os líderes religiosos não aguentaram a pregação de Estevão e tiraram para fora da cidade e o mataram. E aí, irmãos, para a gente continuar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 em diante, se faz necessário que a gente retroceda um pouco e volte lá no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, mas principalmente Mateus, para entender dois capítulos que, sem o entendimento desses capítulos, ficaria difícil a gente continuar o estudo de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 23 e 24 de Mateus. Para os irmãos terem uma ideia, o capítulo 24 de Mateus, ele é considerado pela maioria esmagadora dos cristãos um pequeno apocalipse. E por quê? Porque o capítulo 24 de Mateus, segundo essa maioria, que acredita que ele é um pequeno apocalipse, diz também que ali no capítulo 24 está contido a revelação da volta do Senhor Jesus. Né? Então nós precisamos entender muito bem se lá em Mateus realmente está se falando sobre isso, sobre a volta do Senhor Jesus. Fala aí sobre o fim do mundo, fala de Jesus vindo nas nuvens, fala de Jesus julgando as nações. Será que esse capítulo 24 de Mateus está falando exatamente sobre isso? Sobre a segunda vinda de Jesus? Sobre o arrebatamento da igreja? Sobre o final de todas as coisas? Então é importante a gente estudar sobre isso. Só que para a gente estudar o capítulo 24 de Mateus assim, a seca, não dá. Porque só no capítulo 24 de Mateus eu acredito que a gente vai passar talvez umas 3 semanas, uns 3 sábados, para entender. Porque eu vou trazer o capítulo 24 de Mateus, irmãos, versículo por versículo, explicando cada um deles, dentro do contexto tanto anterior quanto imediato. Então eu quero que a gente se exauste, mas que a gente entenda, de fato, esse capítulo de Mateus 24. Para que de uma vez por todas saia toda a fantasia da mente do crente, de uma vez por todas. E que a gente entenda na real o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Para não entrar direto em Mateus 24, nós vamos para o contexto anterior, que é Mateus 23, aonde Jesus faz um grande discurso. Ele traz um grande discurso e ele traz ali um julgamento severo sobre a nação de Israel, a geração daquele tempo. Então, o capítulo 23 de Mateus, que nós vamos estudar hoje, será uma introdução para nós entrarmos no capítulo 24, para aí sim, depois de entender esses dois capítulos, ir para Atos dos Apóstolos 8 e entender qual que é a missão da igreja no mundo. Porque até agora nós vimos a igreja se manifestando lá em Jerusalém, lá em Israel. A partir do capítulo 8, nós vamos ver a igreja indo para as nações, indo para o mundo. E foi por causa dessa ida para o mundo que nós fomos alcançados, senão estaria lá até hoje. A igreja só em Israel, só para os judeus. Nós fomos alcançados foi por causa dessa ida da igreja para o mundo. E aí é o contrário do que a maioria dos religiosos falam. Em vez de nós sairmos do mundo, como é dito, quando a gente se converte, a gente tem que ir para o mundo. A Bíblia nunca manda os crentes saírem do mundo. A Bíblia manda os crentes saírem do meio da religião, do meio do paganismo. Mas é para ir para o mundo, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E aí a gente vai fazer isso com mais tranquilidade, com mais calma, entendendo melhor qual que é o objetivo
do Evangelho e da Palavra de Deus. Então, quem tiver com a Bíblia aí, seria bom que os irmãos acompanhassem. Abram aí no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quem tiver com a Bíblia. Que nós vamos ver aqui hoje algo muito interessante, irmãos. Olha, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, eu vou ler o primeiro versículo e já vou começar a falar sobre ele, tá? O primeiro versículo do Evangelho, do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Olha aqui, irmãos. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. O que foi que Jesus falou? Jesus falou o seguinte, verso 2. Os mestres da lei e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei tudo o que eles vos disserem, mas não façam o que eles... obedecer a tudo o que eles disserem, mas não façais o que eles fazem, pois eles não fazem o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Até aqui, irmãos. Olha só o que o Evangelho começa nos dizendo. Jesus está falando às multidões e aos seus discípulos. E o que é que ele está falando às multidões e aos seus discípulos? Ele está falando algo sobre os fariseus e os mestres da lei. Aqui nós vemos que existem personalidades diferentes ali no meio daquela conversa. A primeira personalidade que nós vemos é a do próprio Jesus. E essa personalidade de Jesus representa alguém. Quem é que Jesus representa? Quem é que ele é? É Deus. Jesus ele está aqui representando o próprio Deus na sua fala. Depois nós vemos que, depois que apresenta-se a representação de Deus através de Jesus, nós vemos que tem as multidões. Quem são essas multidões? São as pessoas que precisam de um esclarecimento da graça de Deus. São aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. São aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra. São aquelas pessoas que ainda não foram penetradas e que ainda não têm sobre si ou em si, dentro de si, o mover do Espírito Santo. Essas são as multidões. E entre Jesus, que representa Deus, e as multidões que precisam do esclarecimento da graça, estão os discípulos de Jesus. Veja que é Jesus discursando para as multidões e para os seus discípulos. Então está Jesus em primeiro lugar, na parte de cima, na parte de baixo estão os seus discípulos, que representam a igreja do Senhor em todos os tempos, e no meio estão as multidões. Então entre nós e Deus existem as multidões. Mas existe um povo também que está em meio às multidões, que tem um papel que é muito importante em qualquer sociedade que ele estiver, que são os fariseus e os mestres da lei, para quem Jesus estava dirigindo o seu veredito, o seu julgamento, a sua palavra pesada. E esses fariseus e esses saduceus e esses mestres da lei representam a parte religiosa que está em toda a camada da sociedade. Então o que Jesus está dizendo para as multidões e para os seus discípulos a respeito dos religiosos? Ele está dizendo o seguinte, olha, quem é religioso, esses mestres da lei, esses escribas, eles estão assentados na cadeira de Moisés. O que quer dizer isso, irmãos? Está sentado na cadeira de Moisés. É que eles têm autoridade para escrever leis. É que eles têm autoridade para fazer decretos. É que eles tinham autoridade para fazer ordenanças,
e colocar o povo para seguir as ordenanças que eles fizeram, porque eles estavam assentados na cadeira de Moisés, eles eram autoridade. E de fato. Só que Jesus diz uma coisa engraçada sobre eles. Jesus diz assim, olha, eles estão na cadeira de Moisés e vocês podem obedecer o que eles dizem, porque o que eles dizem não é ruim. Porém, não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Eles escrevem leis para vocês cumprirem, mas eles mesmos não querem cumprir. Eles escrevem decretos para colocar sobre vocês, mas eles mesmos não querem seguir. O que eles sabem fazer muito bem é atar fardos pesados e colocar sobre os ombros dos homens para que eles carreguem. Eles, porém, não querem ajudar a levar esses fardos nem com um só dedo. Ou seja, sentar na cadeira de Moisés e fazer lei é fácil. Sentar na cadeira de Moisés e escrever decreto é fácil. Difícil é seguir esses decretos e essas leis. E esses fariseus, esses saduceus, esses mestres da lei e esses religiosos costumavam fazer dessa forma. Faziam as suas leis, os seus decretos e mandavam os homens obedecerem, mas eles mesmos, no seu íntimo, não obedeciam a nenhuma das leis que tinham sido feitas por eles. Sabe o que é que eles faziam e eles gostavam muito de fazer? Jesus continua dizendo assim lá no versículo 5. Olha o que ele diz. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos homens. Olha aqui, irmãos, aparecendo o que é que os religiosos gostam de fazer. Tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens. E aí ele diz, alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Os filactérios, irmãos, eram fitas que eles usavam ao redor do braço e da cabeça, que tinham caixinhas, aonde continham partes da mensagem da palavra de Deus. Eles andavam com essas caixinhas penduradas na testa, penduradas na mão, penduradas no braço e fitas de couro preto amarradas sobre o corpo. Eles alargavam e alongavam esses filactérios para quando sair na rua, as pessoas olharem para eles e dizer, realmente ali vai um homem religioso, olha só, ele carrega sobre a fronte a palavra de Deus, ele carrega sobre a mão a palavra de Deus. Então eles gostavam de aparecer em público com esses filactérios. Eles alargavam e esticavam as franjas de suas vestes. Os judeus até hoje usam uma camiseta feita de pano de saco por baixo da roupa, aonde tem 4 pontas que eles deixam cada vez mais comprido à medida que vão ficando mais velhos, para que aquilo, quando eles andem na rua, apareçam, para que as pessoas, todas as vezes que veem a franja de sua roupa, vejam que quanto maior é a franja da sua roupa, quanto mais comprida é, mais religioso é aquele camarada. Então era isso que eles gostavam, de enlarguecer os seus filactérios e deixar crescer as franjas de sua roupa. E Jesus diz que eles amam os lugares de honra nas sinagogas e as primeiras fileiras. Eles adoravam os lugares de honra na sinagoga, o sentar nas primeiras filas. Jesus diz que eles adoravam ser saudados na rua e ser chamados de rabi, de mestre. As saudações nas praças, o serem chamados de rabi pelos homens. E aí Jesus começa a dar um alerta dizendo assim, ó, vocês, porém, não sejam chamados de rabi, porque um só é o mestre de vocês, e vocês são todos irmãos uns dos outros. E a ninguém na terra chame por pai, porque só um é o vosso pai, é o Deus que está no céu. E a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E o maior entre vocês tem que ser servo de todos. Irmão, Jesus está dizendo para as multidões e está dizendo para os seus discípulos que tudo aquilo que os religiosos gostam de fazer, que é para a gente fazer o contrário.
O que eles dizem pode até ser bom e a gente pratica aquilo que é bom. Mas o que eles fazem a gente não deve praticar porque eles não praticam o que dizem. Eles gostam de atar fardos pesados e colocar sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não querem levantar com um dedo, não querem ajudar. Adoram os primeiros lugares na sinagoga, o serem saudados na rua, o serem chamados de mestres. E Jesus diz, com vocês vai ser diferente, porque vocês são irmãos uns dos outros. E aí do versículo 13 em diante, irmãos, Jesus começa a citar os ais contra esses religiosos. Para quem que Jesus está discursando? Para as multidões e para os seus discípulos. As multidões representando todos aqueles que não conhecem ainda o evangelho e que precisam do esclarecimento da graça de Deus, e os seus discípulos representando a igreja. E agora ele vai dizer para essas multidões e para a sua igreja o julgamento severo que virá sobre os judeus daquela época, da época dele. O julgamento severo que virá sobre os judeus daquele tempo, aquela geração. Para que a gente não confunda com que os dispensacionalistas falam que virá um julgamento muito severo para os judeus futuramente. Isso foi naquela época que aconteceu. E é para eles que Jesus está dirigindo o seu julgamento. Vamos ver o que ele diz, do versículo 13 em diante. Diz assim, ó: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmo não entrais e nem deixais que quem quer entrar entre. Olha, irmão, que julgamento pesado da parte de Jesus para os líderes religiosos daquela época. Ele disse que os religiosos, com as suas leis, com os seus fardos pesados, com a forma como eles conduziam a sua religiosidade, não entram no céu e ainda impedem aqueles que querem entrar de entrar. Porque da forma como eles conduziam a sua religiosidade, as portas do céu estavam fechadas para eles. Porque não era a forma como Deus queria que eles conduzissem o povo. E aqueles que aceitavam a forma de condução deles, caíam no mesmo laço e também eram impedidos de entrar. E Jesus deixa bem claro quando ele diz em passagens passadas, em outros contextos, que quando um cego guia outro, é os dois que caem no buraco, não é só o que guiou não. São os dois que caem. Então olha o risco que as multidões que ainda não conhecem o evangelho, que não têm o esclarecimento da graça de Deus, estão correndo de obedecer à religião, de obedecer aos religiosos, a esses fanáticos que só querem criar uma lei após a outra e aplicar sobre os homens, e eles mesmos não querem seguir. Eles fazendo isso estão fechando o céu sobre si e sobre aqueles que querem entrar, que também são impedidos de entrar, porque seguem a mesma filosofia que eles. Ele continua dizendo no 14 assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, devorais a casa das viúvas sobre a desculpa de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosamente. Vocês lembram que nós falamos aqui sobre o sustentar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros? É exatamente disso que ele está falando. Quando ele diz que os religiosos devoram as casas das viúvas, é que além deles não darem a parte do dízimo dos dízimos, tinha que ser dado às viúvas, os órfãos e estrangeiros, eles ainda exigiam que as viúvas que nada tinham, que não tinham quem sustentá-las, que não tinham quem provesse nem o seu mantimento, ainda desse o que tinha para o templo. E nós vemos passagem assim, de uma viúva indo lá e depositando 2 moedas e dando tudo quanto tinha. E Jesus dizendo, essa deu mais do que todos, porque os demais dão do que sobra, e ela deu tudo o que tinha. E ele diz, vocês devoram a casa das viúvas sob pretexto de longas orações.
e por isso vão sofrer muito mais rigorosamente. Mais um ai. Irmão, se está dizendo ai é porque vai doer, e vai doer mesmo. Jesus continua dizendo assim no versículo 15: ai de vocês, mestre da lei, fariseus, hipócritas, percorrem o mar e a terra para fazer um convertido, e depois de o terem feito, tornam ele 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês. Irmãos, que palavra pesada! Olha o que Jesus está dizendo aqui, que os religiosos têm a mania de rodar o céu e a terra para fazer um convertido. Parece que ele está falando com os dias de hoje, né? Mas não é não. É naquela época dele. Mas está muito parecido. O religioso, ele roda o céu e a terra para fazer um convertido. E quando alguém se converte, segundo Jesus, pelo tacão da religião, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno do que o religioso que o converteu. Vocês rodam céu e terra para fazer um convertido. E quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Porque estão convertidos a uma religião que só pensa em colocar fardos pesados sobre os ombros dos homens e não ajudá-los a carregar. Nem vocês mesmos entram no céu e ainda impedem que os outros entrem. Roda o céu e a terra, mas quando fazem um convertido, o tornam 2 vezes mais digno do inferno do que vocês. Ai de vocês, condutores cegos, diz o 16. Ai de vocês, condutores cegos, que dizem, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego. Qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Também vocês dizem, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é um devedor, insensato e cego. Qual é mais importante? É a oferta que está sobre o altar ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele há. O que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele há e por quem nele habita. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente sobre aquilo que nós falamos também na última pregação, de que eles diziam que quando eles recebiam os 10% da nação, se eles colocassem sobre o altar, era santificado. E aí eles tinham que tirar 10% de tudo quanto receberam e doar para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Só que eles valorizavam muito mais a oferta do que o altar que santifica a oferta. Eles valorizavam muito mais o ouro do templo do que o templo que santifica o ouro. Na verdade, o que eles valorizavam era só a parte financeira. E o é assim até hoje. Eles não estão nem aí para o templo. Eles não estão nem aí para o altar. A preocupação deles é com o ouro do templo e com a oferta que está em cima do altar. E é por tudo isso que Jesus está trazendo uma condenação severa sobre aqueles homens que viveram naquela época, naquela geração. Verso 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Irmão, Jesus fala aqui de 3 coisas que são mais importantes do que o dízimo. Na lei, a justiça, só um minuto, irmãos. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, porque eles deveriam sustentar as viúvas que carregaram no ventre o povo de Israel,
que pariram, alimentaram e criaram. Misericórdia, porque eles deviam socorrer aqueles que vinham de longe, os estrangeiros que não tinham condições nenhuma de se sustentar na própria terra e vinham para terras estranhas procurando uma possibilidade de sobreviver. E fidelidade, porque eles deviam sustentar os filhos daqueles que tinham morrido, os órfãos. Eles deviam sustentar essas crianças. E eles não estavam fazendo isso. Eles estavam simplesmente guardando para si aquilo que nem deles eram. Eles estavam roubando a nação. Por isso que Jesus diz: ai de vocês, fariseus hipócritas. 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que realmente parecem formoso por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o que Jesus diz, irmãos, para esses homens daquele tempo. Que eles se preocupem em lavar o exterior do copo e do prato. E na verdade o que devia estar limpo era a parte de dentro. Ele diz: olha, vocês são igual túmulo, que alguém vai lá e pinta, e reforma, e caia. Por fora são bonitos, são belos, são formosos, porém por dentro só tem osso de gente morta e imundícia. É assim que vocês são. Por fora parecem justos aos homens, mas por dentro só tem hipocrisia e imundícia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, construí os sepulcros dos profetas, adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar de sangue dos profetas. Assim, vocês mesmos confirmam que sois filhos dos vossos pais e que mataram os profetas. E enchem vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus diz assim, vocês dizem com a boca de vocês que se vocês tivessem vivido na época dos pais de vocês, vocês não teriam matado os profetas que eles mataram. Mas vocês vão lá no cemitério e ficam reconstruindo cada ano o túmulo dos profetas. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o pai de vocês fizeram. Vocês estão concordando com eles. E assim vocês acabam de encher a medida de pecado que o pai de vocês deixou para ser enchido. Assim vós mesmos confirmais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. E eles chamam ele de serpentes e de raça de víbora. E diz para ele, como é que vocês escaparão da condenação do inferno? E Jesus está falando de uma condenação para aquela época, para aquela geração. Verso 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres da lei. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis em vossas sinagogas, e o perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo
que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Eu vou repetir com você. Assim recairá sobre vós todo sangue de justos que foram derramados. Desde a época do primeiro justo que foi morto, Abel, até a época do profeta Zacarias, que vocês mataram entre o santuário e o templo, e o altar. Vai recair sobre vocês esta geração. Sobre esta geração virá todo esse mal. E por que, irmãos, que os religiosos da época de Jesus, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, por que eles mereceram um castigo tão severo dessa forma como Jesus está relatando? Por que eles, aquela geração, como ele diz claramente aqui, no verso 36, que em verdade vos digo que sobre esta geração há de vir todas estas coisas. Por que sobre aquela geração? Porque foi aquela geração que teve a presença de Deus na terra. Foi aquela geração que recebeu a visita do Cristo. Foi aquela geração que recebeu e que teve a oportunidade de ver o Messias. Foi aquela geração que o João está dizendo que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que o aceitou recebeu dele o direito de se tornar filho de Deus. Foi aquela geração que recebeu a visitação do Senhor. Os profetas do passado falaram sobre ele. Os profetas do passado disseram que ele vinha. Moisés disse, olha, virá um profeta igual a mim e vocês têm que obedecer ele em tudo. E eles não aceitaram o Messias. E não só não aceitaram, como conduziram contra ele julgamentos falsos, como o prenderam, o condenaram à morte e o mataram. É por isso que Estevão diz, vocês são os assassinos do Messias. E é sobre vocês que vai recair todo o julgamento de Deus. Foi sobre aquela nação que recaiu um julgamento severo. Veja que Jesus diz, eu vou repetir mais uma vez, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E aí ele faz um lamento no versículo 37, quando ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes Jesus está falando aqui como Deus, a própria representação do Deus. Quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com os pintinhos, e vocês não quiseram. Portanto, de agora em diante, a vossa casa vos ficará deserta. Irmãos, Jesus está falando às multidões e aos seus discípulos sobre os religiosos daquela época. Jesus está denunciando quem eram os religiosos daquela época. Qual que era o seu comportamento? Qual que eram as suas intenções? Qual que eram os seus objetivos? Como é que eles trabalhavam? O que é que eles faziam? Como é que eles oprimiam? A quem eles roubavam? A quem eles defraudavam? Qual que era o interesse deles? E aí, muito rapidamente, eu quero só fazer uma reflexão com você e te perguntar uma coisa. Aqueles religiosos daquela época,
eles tinham o poder na mão para fazer o que quisessem, porque eles estavam, como disse Jesus, assentados na cadeira de Moisés. O mundo inteiro dava razão para eles. E hoje em dia, como é? Se nós fizermos brevemente um comparativo, como que é hoje em dia? A maioria das pessoas que nós conhecemos e que se dizem povo de Deus, faça agora comigo rapidamente o comparativo, mas não me responda nada, guarde a resposta para você. A maioria daqueles que se dizem hoje povo de Deus, se você fizer uma reflexão sobre Jesus, a multidão que estava ouvindo, os discípulos que estavam ali e os fariseus, com quem é que a multidão de hoje em dia se parece? Com Jesus ou com os fariseus? Como é que estão conduzindo a palavra do Senhor hoje em dia para a vida daqueles que se dizem cristãos? Como é que está sendo conduzido? O que é que estão fazendo aqueles que ainda hoje acham que estão assentados na cadeira de Moisés, fabricando leis, uma mais pesada do que a outra, e colocando sobre os ombros dos homens para que eles carreguem, eles mesmos, que são fabricantes de lei, não querem ajudar nem com um dedo a carregar. Então nós precisamos refletir e nós precisamos pensar, porque sobre aquela geração veio um julgamento pesado. E nós vamos ver isso no capítulo 24 de Mateus, que é o contexto seguinte. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem e que vocês deixassem isso fixado na mente de vocês, de que Jesus estava falando para uma multidão que não o conhecia e que estava seguindo uma religião que era plantada em sua mente. Jesus estava falando para os discípulos que, apesar de ser discípulo dele, ainda estavam meio divididos, ainda estavam entre a multidão, ainda estavam entre os fariseus, religiosos, eles estavam meio divididos, eles não estavam 100% ainda com a mente fixada no Senhor. Jesus estava falando exatamente denunciando aqueles líderes religiosos, de que apesar deles parecerem justos por fora, por dentro eles eram como um sepulcro, eles só tinham morte dentro deles. Ele estava dizendo que aqueles homens, apesar de saírem na rua e aparentemente serem santos, eles eram dignos do inferno. Foi Jesus que disse isso. E Jesus disse também que o trabalho deles produzia convertidos. Vocês rodam o céu e a terra para fazer um convertido, e fazem. Só que quando fazem eles 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês. Vocês não entram no céu e fecham a porta àqueles que querem entrar. Jesus disse isso para os religiosos. Disse que o único interesse deles é se amostrar para os homens, é sentar nos primeiros lugares na sinagoga, é receber as saudações nas praças. Eles não estão preocupados com o espiritual, eles não estão preocupados com o interior, eles estão preocupados com o exterior, com o material. A preocupação deles, disse Jesus aqui, não é com o templo, é com o ouro do templo. A preocupação deles, disse Jesus, não é com o altar, é com a oferta que está em cima do altar. Eles não estão nem aí para o templo e nem aí para o altar. Eles querem o ouro e a oferta. Jesus disse que eles exploram as viúvas quando deveriam sustentá-las. Jesus disse que eles negligenciam o mais importante da lei e vão lá e dão o 10%. A ninharia, a mesquinharia dos 10%. E negligenciam o mais importante da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Jesus denunciou a religião e os religiosos. Ele colocou eles nu diante de quem? Da multidão e dos seus discípulos. Então, ser cristão é de fato seguir a Jesus e tentar ser bom, e tentar acolher a todos, abraçar a todos, mas ser cristão é também
apontar o dedo na cara do mentiroso e dizer para ele: você é um mentiroso. Apontar o dedo na cara do religioso que nem entra no céu e nem deixa que os outros entrem e dizer para ele: você é um mentiroso. Você é um fraudador da palavra de Deus. Nem que para isso eu tenha que ser apedrejado como Estevão foi. Mas Estevão foi lá e apontou o dedo na cara dos líderes religiosos e disse para eles: vocês são assassinos do Messias. E tudo quanto ele disse, lá no capítulo 23 que nós acabamos de ler, vai cair sobre esta geração, a geração da época de Jesus. E aconteceu, e caiu. No capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver versículo por versículo e ordem por ordem de como se deu esse julgamento em 70 da nossa era cristã, quando o general Tito invadiu Jerusalém e arrasou a cidade e o templo. Nós vamos ver item por item do capítulo 24 e vamos aproveitar e ver todo esse julgamento que recaiu sobre aquela nação e vamos também desmascarar esses líderes religiosos que pregam que Mateus 24 está falando sobre fim do mundo, está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos desmascarar, mostrar versículos que vão deixar eles nu, sem saber o que fazer, vão se envergonhar de mentirem para o povo de Deus, de enganarem o povo de Deus. Inventando que Mateus 24 está falando sobre o fim do mundo e sobre a segunda vinda de Jesus para fazer filme barato e vender explorando a fé religiosa. E além disso, amedrontar o povo de Deus, escravizar mentalmente o povo de Deus, causando medo e pavor nos púlpitos de igreja, dizendo que o arrebatamento está vindo, que Jesus está vindo, que vai haver um arrebatamento secreto, que vai subir somente os crentes e que isso e que aquilo. Tudo isso é uma grande forja, uma grande mentira. Haverá o arrebatamento sim, mas não será secreto, todo olho verá. E não está relatado em Mateus 24. É uma grande mentira, é um grande engano, é um grande engodo. E nós vamos ver isso versículo por versículo. E vocês me aguentem, porque vão ser 2 ou 3 semanas lendo Mateus 24, versículo por versículo, para nós entendermos de uma vez por todas que essa filosofia religiosa de dispensacionalismo está equivocada e errada e nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Isso é uma invencionice da religião. Não existem 7 dispensações na Bíblia, só existem 2. Antigo e Novo Testamento, e o Antigo já foi cumprido em Cristo, caiu na caducidade, e agora nós vivemos pelo Novo, pela nova aliança, pela graça de Deus, e o Espírito Santo é o vento que nos move. É por isso que o tema de Atos vem sendo e vai ser até o final, movidos pelo vento. Peço a você, irmão, que na nossa próxima reunião, traga uma Bíblia, não importa qual seja. Traga uma Bíblia que nós vamos ler Mateus 24, versículo por versículos, e vamos estudar cada um deles exaustivamente, mas nós vamos entender de uma vez por todas que existe Deus, que existem as multidões que estão sofrendo, que estão padecendo, carregando fardos pesados, e que existe a igreja, que tem que tomar uma posição de uma vez por todas e começar a denunciar os religiosos, porque Jesus não está mais aqui fisicamente, mas está aqui o Espírito Santo dentro de nós, como estava em Estevão e como estava nos apóstolos do primeiro século, e nós temos que denunciar os religiosos que estão oprimindo o povo de Deus. Não é para ter medo, não, é para ter coragem de denunciar. Nós não podemos deixar o evangelho ser escrachado da forma como está sendo. Nós não podemos deixar o evangelho e a igreja ser tida como uma vergonha. Hoje em dia é uma vergonha dizer que é um pastor evangélico ou que é um evangélico. Porque já é taxado como ladrão. Já é taxado como um aproveitador. Então vamos trazer a Bíblia. Próximo encontro. E vamos ver Mateus 24, versículo por versículo. Veja que Jesus diz claramente, para nós finalizarmos aqui, no versículo
37 ao 39. Veja o que ele diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta debaixo das asas seus pintinhos, e tu não o quiseste. Ou seja, Deus quis salvar todos os judeus, mas a maioria deles não quiseram. Deus também está querendo salvar todos os gentios, mas uma boa parte deles não vão querer. Mas nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar anunciando e vamos continuar denunciando os falsos, os aproveitadores, os criadores de lei, aqueles que acham que estão sentados na cadeira de Moisés e que têm autoridade para criar leis com fardos pesados e colocar sobre os ombros dos homens. Nós vamos continuar denunciando. E o capítulo de Mateus 24 vai provar nitidamente isso. E aí, depois que nós terminarmos o capítulo 24 de Mateus, nós voltamos para a carta de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 8, e aí sim nós vamos ver a igreja indo para o mundo. Nós vamos ver a igreja pregando para os gentios. Nós vamos ver a igreja fazendo a obra missionária. E conseguiu fazer isso no mundo inteiro. O evangelho foi pregado no mundo inteiro antes de 70. Foi quando veio o julgamento sobre aquela nação ímpia. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E nós ficamos com essa palavra. E semana que vem voltamos com o capítulo 24 de Mateus, versículo por versículo. Deus abençoe a todos.